Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Luiz Felício e a partir de agora eu gostaria de convidá-los a fazer parte deste bate-papo, no qual segue a nossa linha de mistérios, sobretudo na área da ufologia, onde iremos dissecar um fato que aconteceu no início da década de 90, em um hospital na Espanha, que cuidava de crianças em estado terminal. E, por sua vez, segundo relatos que foram divulgados no canal AEI Mundo no ano de 2003, esses pequenos tiveram a doença completamente curada após a visita de seres estranhos. Contudo, julgam serem extraterrestres. Você quer saber disso e tudo mais? Então fiquem ligados, afinal de contas, está apenas começando mais um vídeo mistério. Como eu abri dizendo, o canal AI Mundo exibiu uma reportagem no ano de 2003 para os seus assinantes, na época ainda TV a cabo, não streaming como nós temos hoje. Em um quadro de mistérios, igualmente esse que eu vos apresento neste momento, eles estamparam a seguinte manchete: crianças portadoras de câncer são curadas por seres extraterrestres. No meio da década de 90, existem relatos aos quais se dirigem a várias visitas de dormitórios em hospitais de seres que apareciam, sobretudo na calada da noite, por volta de 1 e 2 horas da manhã, com uma aparência pouco convencional, as quais se enquadram próximas da tipologia dos Greys, por exemplo, que hoje é tão difundida na internet. Ok? Mas, especificamente, no dia 14 de abril de 1994, consta um incrível relatório de 14 médicos altamente respeitados e membros do Prines Hospital de los Niños, que fica numa cidade chamada Andorra, que é próxima a Madrid, ok? Onde foram avistados seres de aproximadamente 1,5 metro de altura, que, segundo duas enfermeiras que os avistaram, utilizaram magia, ok? Vamos colocar uma aspas aí nesse magia, em 4 crianças que estavam em estado terminal e que deveriam morrer aproximadamente em um período de 1 mês. Uma das enfermeiras, a senhora Lupe Montoya, disse a seguinte frase no documentário, abre aspas: eu não pude acreditar em que os meus olhos viram. Eu estava trabalhando no setor de oncologia do Hospital das Crianças durante a primeira visita, abre outra aspas, alienígena. Naquele momento estava preenchendo meus relatórios quando vi 2 pequeninas criaturas caminharem na minha direção no corredor. No princípio, a enfermeira segue dizendo aqui, eu pensei que fossem 2 crianças, afinal de contas era um hospital só para crianças, que estavam fora de suas camas. E assim eu me levantei da mesa na tentativa de levá-las de volta para os seus quartos. Mas aí agora, aquela trilha de mistério.
ok? Quando me aproximei, continuou dizendo aqui a enfermeira, vi que eles não eram humanos. Tinham uma cor castanha, com cabeça e olhos amendoados, e os seus globos oculares eram muito maiores e diferentes dos nossos. Na verdade, eles não pareciam com nada encontrado nesse planeta. A enfermeira segue o relato aqui dizendo: eu tive medo. Claro, né? Quem não teria? Porque eles pareciam, sobretudo, muito misteriosos. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um tipo de inteligência amorosa vindo dos olhos deles. Este, então, foi o relato da enfermeira Montoya, que disse ainda que as criaturas, nesta primeira visita, entraram no quarto de um garotinho que se chamava Juan Lopes, que tinha 7 anos. Esse estava se esperando que ele morresse de leucemia dentro de uma semana, conforme era o quadro médico dele. Ela, imediatamente, quando viu a cena desses seres entrando no dormitório, no quarto do Juan, ela correu e chamou um segurança, esse que, por sua vez, também notou a presença do doutor Tomás Ruiz, que estava cuidando do paciente e também saiu de sua sala quando escutou todo o alvoroço. Desde aquela noite, outra paciente também, Maria Munhoz, de 9 anos, Anita Penha, de 8 anos, Hector, de 9 anos, além do Juan, aquele que nós começamos a falar, que tinha 7 anos, todos estavam diagnosticados com doenças terminais e também foram curados depois da visita dessas criaturas desconhecidas. 14 membros, vejam bem, 14, não estamos falando de um nem de dois, do staff do hospital também viram a movimentação de seres estranhos durante a madrugada caminhando pelo corredor. Ou seja, não foi só a enfermeira Montoya, certo? O próprio Dr. Ruiz diz que existia um padrão para essas visitas, onde, como eu abri dizendo para vocês aqui no relato, sempre aconteciam por volta de 1 e 2 horas. Essas criaturas sempre eram vistas em pares. E em 3 vezes foram vistas através do vidro, como se fosse em forma de silhueta, enquanto uma observava o paciente, a outra tocava na testa com a palma de suas mãos abertas. Aqui tem o relato de um metafísico e pesquisador também, no qual é chamado de Dr. Diego Garcia, que passou a pesquisar os aparecimentos de alienígenas daquele local por mais de 30 dias. E diz que há muito tempo a região vinha sendo visitada por estes seres. Ok? No mais, como eu disse, foi um documentário exibido pela AI Mundo. Não se tem mais detalhes a respeito disso. Eu ouvi um boato em uma entrevista de outro canal de ufologia, que essa semana uma entrevistada citou algo meio nas entrelinhas sobre esse caso. Fui pesquisar de fato, achei interessante, mas o que se sabe
até hoje foi exatamente essa questão. Eu, particularmente, teria até mais perguntas aqui, além desse relato que foi divulgado. Por exemplo, o porquê só essas crianças foram curadas e outras não? Será que, se isso de fato aconteceu, esses seres tinham interesse especificamente nessas crianças, porque essas crianças poderiam ter algum tipo de DNA parecido com os deles e, eventualmente, no futuro, pudessem voltar a serem visitadas para uma espécie de coleta de material genético, porque talvez lá atrás já teve um cruzamento, ou esses seres de fato fizeram isso apenas pela benevolência. Mas se eles fizeram pela benevolência, por que escolheram especificamente essas crianças? Como o próprio nome do nosso quadro já vos diz, meus amigos. Vídeo mistério. E eu gostaria de, antes de encerrar, fazer um convite nada misterioso e sim direto a você que clicou aqui pela primeira vez. Dá uma força aí, se inscreva, nós estamos crescendo muito, o canal rumo aí ao 100k. E se você já é inscrito e sempre está acompanhando o Vídeo Mistério, me ajude aí compartilhando não só esse vídeo, como a playlist com todos os episódios que eu estou disponibilizando neste momento aqui na descrição. E por enquanto eu só tenho a dizer que foi um grande prazer conversar com todos. Um grande, imenso abraço e até breve.